Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cristina Caneca e hoje eu vou mostrar a vocês os benefícios do resveratrol, um poderoso antioxidante que está contido nesse maravilhoso produto da Junesse chamado Reserve. Malbec, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Tempranillo, Syrah. Variedades de uvas de nomes exóticos diferentes para a maioria das pessoas. Elas guardam compostos poderosos para a nossa saúde, fonte inesgotável de futuros medicamentos. Mas como é a uva por dentro? E por que ela faz tão bem? Na casca está quase todo o resveratrol encontrado na fruta, além dos pigmentos responsáveis pela cor. Tanto na casca quanto na polpa, há compostos antioxidantes que combatem o envelhecimento das células, sendo que a polpa tem também minerais importantes e água. Enfim, as sementes, depósitos de tanino, outro poderoso antioxidante. O que a tecnologia hoje faz é tirar o benefício dessas substâncias maravilhosas da casca e da semente, incorporando no vinho, e nós assim temos acesso a esse benefício. O vinho é o que os nutricionistas chamam de alimento funcional. A bebida tem substâncias que podem ajudar a reduzir o risco de doenças como diabetes, pressão alta, câncer e problemas no coração. Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpsten, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar sobre o resveratrol e a artrose no joelho. Artrose é o desgaste da cartilagem, o tecido branco e brilhante que reveste as extremidades ósseas dentro de uma articulação. Não existe ainda um tratamento efetivo que regenere a cartilagem hialina que se desgastou e que possa ser usado rotineiramente em todos os pacientes com artrose. Como não tem cura, o objetivo dos tratamentos para a artrose é diminuir o principal sintoma, que é a dor, e, se possível, diminuir a velocidade da degeneração da cartilagem, evitando assim procedimentos mais radicais, como uma cirurgia de prótese, por exemplo. O tratamento da artrose deve sempre ser baseado em múltiplas intervenções, adaptadas à realidade e às características do paciente e da artrose que ele apresenta. Uma intervenção muito interessante que tem sido indicada por alguns renomados especialistas no mundo é a suplementação com resveratrol. O resveratrol é um polifenol com potente efeito antioxidante e anti-inflamatório, encontrado nas sementes e na casca da uva, principalmente das uvas escuras. Vários estudos mostraram que o resveratrol traz inúmeros benefícios para a saúde, agindo inclusive como potente substância anti-envelhecimento. Um dos maiores estudiosos do resveratrol é o professor David Sinclair, da Universidade de Harvard. Na nossa área, estudos concluíram que o resveratrol diminui a inflamação associada à artrose, além de diminuir a velocidade da degeneração da cartilagem. Alguns serviços de ponta têm usado o resveratrol aplicado intra-articularmente e com excelentes resultados. Você pode ingerir resveratrol consumindo uvas e seus derivados, acrescentando a azeda na sua salada ou usar os suplementos. Se você pegar uma colmeia de abelhas, é redundante colmeia de abelhas, mas eu pegar uma colmeia, você vai ver que a abelha rainha, ela vive 6 anos. A abelha operária vive 5 semanas. A abelha rainha vive 62 vezes o que vive uma abelha operária. E elas têm o mesmo genoma. Numa colmeia, todas as abelhas são gêmeas idênticas. Elas têm exatamente o mesmo genoma. O que faz a abelha rainha viver 62 vezes mais? O alimento, a geleia real, é feito para ela. Só ela ingere a geleia real. Olha a importância da nutrição. Quer dizer, porque ela se alimenta da geleia real, ela vive 62 vezes mais do que a abelha operária. Esse conceito é o chamado nutrigenômica, que é o uso do nutriente para mudar a expressão gênica. E isso é uma grande descoberta. E eu digo para as pessoas, você não é refém da sua hereditariedade.
Não, meu pai morreu de câncer de mama, de câncer de próstata, minha mãe morreu de câncer de mama, eu estou fadado a ter câncer. Não é verdade, entendeu? Ninguém é refém da sua hereditariedade, porque hoje, com a epigenética, com a nutrigenômica, nós podemos revolucionar tudo. Isso é que é o bonito. Você dá para o paciente a esperança, entendeu? Ele chega ali preocupado. Você falou em geleia real para a abelha rainha. Sim. Ele tem algum efeito em nós humanos? Não é do mesmo jeito, e tem um porém. A geleia real foi feita para a mulher, para a fêmea. Então ela tem bastante hormônio feminino. Então eu não aconselho o homem a fazer uso de geleia real a longo prazo, porque ele vai ter consequências outras. Que é um alimento estritamente feminino, feito para a rainha. E na mulher ajuda? Contribui sim, ajuda sim, ajuda. Não é uma coisa grandiosa, mas ajuda. Tem muita coisa que a natureza faz que ajuda. Isso chama xenormese, esse conceito, que foi descoberto pelo um professor de Harvard recentemente, que vai provavelmente ganhar também o Prêmio Nobel de Medicina. Ele mostrou o seguinte, que, por exemplo, se você deixar uma uva sem dar agrotóxicos para ela, que ela se vire, problema dela. Ela vai nascer uma uvinha murchinha e vai lutar contra as pragas e os fungos, mas nessa luta ela vai desenvolver um fator que chama fator X, que nós chamamos hoje de resveratrol, e que agora o homem, o ser humano, ingere aquele resveratrol e aquilo vai e estimula o gene da longevidade que chama sirtuína. Então hoje nós estamos usando resveratrol para prolongar a vida humana. Existem muitos centros nos Estados Unidos, estudos de muitos milhões de dólares, estudando o efeito do resveratrol na longevidade e na prevenção de câncer. Quer dizer, uma coisa que vem da planta, que a planta usa para se proteger, que agora você pode usar. Esse fenômeno chama-se xenormese, porque a palavra xeno, do grego, quer dizer estrangeiro, veio da planta para o ser humano. Nosso trabalho ele foi o seguinte, nós pegamos ratos, o ISTA, nós desenvolvemos o diabetes nesses ratos e depois nós observamos se esses ratos apresentavam esses sintomas neurológicos. Entre 30 e 65 dias após a indução do diabetes, o rato começava a apresentar sintomas bem claros de parkinsonismo. O que o rato fazia? Ele já começava a ter uma certa dificuldade para iniciar movimentos, esses movimentos já se tornavam bastante lentos e quando ia se observar o encéfalo do animal, já se observava que ele tinha o quê? Que ele apresentava uma perda discreta, mas significativa, não é? De dopamina lá naquela região do encéfalo, lá naquela substância negra. Ele ficou 30 dias com esse diabetes sem nenhum tipo de tratamento e a partir do 30º dia nós tratamos ele por mais 35 dias com resveratrol. Que resveratrol ele é um polifenol, não é, que ele é encontrado em diversos vegetais, é encontrado em grande quantidade na uva, a gente vai encontrar ele em vinhos, vai encontrar ele em suco de uva, não é? E nós tratamos esse animal durante 35 dias. E aí, depois disso, nós avaliamos os parâmetros locomotores e os parâmetros neuroquímicos. Ele não cura o diabetes do rato, ele continua sendo diabético, ou seja, a gente não consegue reverter essa condição do diabetes, né? Ele permanece sendo diabético, mas ele atenua os sinais neurológicos que vão aparecer. Ou seja, aquela dificuldade de iniciar movimento que o rato diabético apresentava, que é muito característico do parkinsonismo, aquilo é revertido. E o mais interessante, o mais notável que a gente teve, foi que a droga foi capaz de reverter aquela perda de dopamina, aquela pequena perda de dopamina que foi encontrada, que foi causada, não é, por esse diabetes. Mas isso dá uma esperança muito grande de que essa molécula, que o resveratrol, ou outras moléculas similares, ou até mesmo o resveratrol modificado, ele possa ser o quê? Ele possa ser um coadjuvante interessante no tratamento dessas patologias, não é? Ou seja, essa informação de ciência básica pode mostrar que essa molécula e outras podem ajudar no tratamento dessas patologias no futuro.